Presidente, senhores e senhoras deputadas, as doenças graves, crónicas ou oncológicas têm um impacto brutal e as consequências pessoais, profissionais, sociais e familiares podem ser, de facto, muito pesadas. Estas doenças podem ter que implicar alterações significativas nos padrões de vida de uma pessoa, sendo que quanto mais se prolongar, mais esses efeitos se acentuarão e tenderão a ser mais difíceis de reverter. No caso da doença oncológica, trata-se frequentemente de uma doença prolongada, não só ao nível dos tratamentos, mas também dos efeitos colaterais e das sequelas que eles podem deixar. E numa parte grande dos casos, a baixa médica prolonga-se por meses e até anos, acompanhando o tratamento que é, em tantos casos, altamente incapacitante durante esse período. De igual modo, muitos destes doentes, sejam doentes graves crónicos ou oncológicos, têm elevados gastos decorrentes da sua situação, em medicamentos, em tratamentos que nem sempre são inteiramente comparticipados pelo Estado, mas contribuem para atenuar os efeitos da doença. Estudos recentes efetuados pela Universidade Católica, a Universidade de Évora, a Sociedade Portuguesa de Oncologia e a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que aproveito aqui também para saudar, demonstraram que, em média, um doente oncológico e o seu agregado familiar sofre uma perda anual de rendimentos após o diagnóstico de cerca de 6.500 euros. E, portanto, fica fácil de perceber que para a maioria das pessoas que têm em Portugal rendimentos baixos e que têm uma doença crónica ou grave, torna-se incomportável sobreviver com os valores atuais da baixa por doença. Os valores atuais colocam quem tem rendimentos mais baixos numa situação de ainda maior vulnerabilidade. E quando a doença se torna prolongada, é ainda mais difícil que haja uma recuperação ou retoma dos níveis de rendimento anteriores ao diagnóstico e ao processo de tratamentos. E hoje em dia as baixas, na verdade, não têm em conta estas evidências e os dados que têm sido apresentados. Para dificultar isto ainda, as entidades empregadoras nem sempre têm sequer a sensibilidade ou até o respeito pela reintegração da pessoa, tendo em conta a sua condição. E é por isso que trazemos a este debate um projeto de lei que pretende reconhecer a situação dos trabalhadores com doença grave e crónica oncológica no momento da sua baixa por doença, designadamente dos trabalhadores com doença oncológica, majorando desta forma o subsídio de doença atribuído a estes trabalhadores. As dificuldades tremendas destas doenças já são enormes e, portanto, cabe-nos a nós, enquanto Parlamento, minorar ao máximo esses impactos, nomeadamente no que toca ao subsídio de doença.